Olá pessoal, estamos aqui novamente para o curso de Introdução à Economia, ainda no tópico demanda, né? Esse ainda é o nosso tópico. Tentando experimentar novas coisas aqui. Bom, de novo, né? A gente está aqui estudando as variáveis que afetam a demanda. Essas variáveis, né, riqueza, renda, preço de outros produtos, né, a gente já estudou aqui a relação da quantidade demandada com o preço do próprio bem, com o preço do bem substituto, com o preço do bem complementar, né? Ou seja, quando o preço do nosso bem aumenta, a quantidade do nosso bem diminui, que é a lei geral da demanda. Preço do bem complementar, preço do bem substituto, né? Quando aumenta o preço do bem substituto, isso causa um aumento da nossa demanda. E quando aumenta o preço do bem complementar ao nosso, né? Ou seja, o aumento do preço dos carros, diminui a demanda por gasolina, né? Agora a gente vai olhar para outro fator, que é a renda. A renda, ela de fato é um pouquinho diferente, né? Então, de novo, a gente está olhando para a demanda do nosso bem em relação à renda, né? Só que a gente vai manter tudo mais constante, ou seja, o preço do produto está constante, o preço do produto substituto está constante, o preço do bem complementar está constante e o preço e os gostos e as preferências está constante. Então a gente quer saber, quando aumenta a renda, o que acontece com a demanda por nossos produtos, ceteris paribus, tudo mais constante, com todas as outras variáveis constantes. Muito bem. A gente pode ter três situações, né? Vai ser a situação A, a situação B e a situação C. Por exemplo, né? Quando aumenta a renda, o que deve acontecer com a demanda, por exemplo, por celulares, né? Por computadores, por tecnologia em geral, né? Então, o primeiro exemplo aqui, vamos olhar para a tecnologia. O que acontece com a demanda por tecnologia quando aumenta a renda? Bom, normalmente quando aumenta a renda, aumenta a demanda por tecnologia. Se aumenta a renda e aumenta a demanda por tecnologia, a gente vai falar que esse bem é normal. É normal que quando a renda aumenta a demanda por aquele bem. Então, aumento na renda aumenta a demanda por aquele determinado bem. No caso aqui, a gente pode falar tecnologia. Tudo bem? Então, esse é o nosso primeiro caso. A gente tem outro caso que é o seguinte: o aumento da renda reduz a demanda pelo bem. Então aqui a gente tem um sinal positivo e aqui um sinal negativo. Positivo com negativo costuma dar negativo, né? Se isso acontece, então aumenta a renda, diminui a demanda por aquele bem, a gente vai falar que esse é um bem inferior. Aumentos de renda levam à queda da demanda por aquele bem. Por exemplo, carne de segunda. Aumenta a renda, reduz a demanda por carne de segunda. Tudo bem essa ideia? Né? Então vejam só, em relação à renda, a gente já tem dois tipos, né, de bens. Tem um bem que quando aumenta a renda, aumenta a demanda, tecnologia, por exemplo, e tem um bem que quando aumenta a renda, a demanda diminui, carne de segunda, por exemplo. Tudo bem? E tem outros tipos de bens que eles são considerados neutros, né? Ou seja, independente de aumentar a renda, o consumo daquele bem não aumenta, né? É chamado de bem neutro ou saciado, né? De consumo saciado, né? Por exemplo, arroz, açúcar, sal, o próprio café, né? Se você pensar, né? A renda aumenta, né? Eu devo tomar aí
tomo bastante café, né? Eu devo tomar pelo menos 1 litro de café por dia, né? Só que se minha renda dobrar, eu não vou passar a tomar 2 litros de café por dia, né? Isso não acontece, né? Então, tem alguns bens que a gente consome na mesma proporção, né? E aí, em relação à renda, tem alguns aspectos importantes, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas o Brasil, ele tem 70% do mercado mundial de suco de laranja, né? Sensacional, né? A gente detém 70% do mercado mundial de suco de laranja. Um dos maiores consumidores de suco de laranja é os Estados Unidos. Mas o que vocês acham que acontece, né? Quando a renda dos Estados Unidos aumenta, aumenta a demanda por suco de laranja? O que vocês acham? Não, né? Por mais que a renda dos Estados Unidos aumente, né? O suco de laranja vai ser um bem saciado, não vai aumentar a demanda por suco de laranja, né? Ou seja, a renda da pessoa aumenta 5 vezes, ela tomava 1 litro de suco de laranja por dia, ela não vai passar a tomar 5 litros de suco de laranja por dia, né? Então isso aqui é importante, né, para as nossas relações de exportação e importação. Em relação à renda, qual é o tipo de bem que a gente exporta? Qual é o tipo de bem que a gente mais exporta, né? No geral, o Brasil exporta commodities, que são bens, se não são bens inferiores, são bens normais. São bens, não são bens normais, né? São bens neutros no consumo, né? Por outro lado, qual é o tipo de bem que a gente mais importa, né? O tipo de bem que a gente tem, que tem na nossa pauta de importação, né, que a gente mais importa, né, são bens com alto valor agregado, tecnologia, né, e por aí vai. Ou seja, são bens normais. Então isso é um problema para o Brasil, né? Se a gente não desenvolver a nossa pauta exportadora para exportar bens com mais valor agregado, com mais tecnologia agregada, a gente exporta bens neutros, né? Bens neutros saciados, né? Ou bens inferiores. Só que a gente importa bens normais. Então, no longo prazo, isso é um problema para o Brasil, porque a gente exporta bens que não aumentam tanto o valor dessas exportações, a gente tem que exportar uma quantidade muito maior, só que a gente importa bens que são bens mais caros, que são bens normais. Então, para a economia brasileira, isso aqui é um problemão, né? Dando continuidade, né? Então, bem normal, né? O exemplo do livro é carne de primeira. Quando aumenta a renda do consumidor, quando aumenta a renda, aumenta a demanda por carne, né? Então, você aumenta a demanda por carne de primeira. Tudo bem? Então, carne de primeira, nesse contexto, é considerado de um bem normal. Aumenta a demanda, aumenta a renda, aumenta a demanda. Então, a gente sai de uma demanda zero aqui e vai para uma demanda 1. Tudo bem? Né? Então, essa é uma característica de bem normal. Quando aumenta a renda, aumenta a demanda desse bem. Um bem inferior, né? Quando aumenta a renda, né? A gente tem um aumento da renda, o que acontece? Tem uma redução da carne de segunda, né? Então, esse aumento da renda faz com que caia a demanda por carne de segunda. Tudo bem essa ideia? Então, essa é a característica de um bem inferior, né? Do ponto de vista da produção, se a gente quer produzir alguma coisa, é interessante que a gente produza bens normais, né? Porque o aumento da renda vai ter um impacto positivo, né? Na demanda pelo bem.
E tem os bens de consumo saciados ou neutros, né? Que é isso, se aumentar a renda, né? Vamos supor que você tem uma renda de 10 mil, de 3 mil reais, 2 mil reais. Sua renda dobra, você não vai aumentar, não vai dobrar o consumo de arroz. O consumo do arroz continua estável, ele não aumenta. Essa é uma característica de um bem saciado ou neutro, né? Então, recapitulando, bem normal, aumenta a renda, aumenta a demanda, bem inferior, aumenta a renda, diminui a demanda, bem saciado, aumenta a renda, não acontece nada com a demanda fica estável. Resumindo, né? Então, a quantidade de um bem qualquer, ela tem relação com o preço do próprio bem, o preço do bem substituto, o preço do bem complementar, com a renda, com gostos e preferências. Em relação à renda, aumenta o preço do nosso bem ou diminui, a relação é inversa. Aqui é a lei geral da demanda. Aumenta o preço, diminui a quantidade demandada. Diminui o preço, aumenta a quantidade demandada. A relação é inversa, né? Se aumentar o preço, diminui a demanda. Mas com menos, costuma ser menos. Se o preço diminuir, aumenta a demanda. Menos com mais, continua também dá menos e a relação é inversa. Preço do bem substituto. Se aumenta o preço do bem substituto, a nossa demanda aumenta, mas com mais é mais. Essa relação é positiva, né? Se diminui o preço do bem substituto, diminui a quantidade demandada do nosso bem, né? Então, de novo, menos com menos é mais, essa relação continua sendo positiva. Lembrando, né? Aquela historinha, né? Mais com mais é mais. Menos com menos é mais. Mais com menos é menos. E menos com mais também é menos. Aqui em relação ao bem complementar, se aumentar o preço do bem complementar, aumenta o preço dos carros, diminui o preço da gasolina. Então essa relação ela também é inversa, né? Se o preço dos carros caírem, aumenta a demanda por gasolina, né? Então, de novo, continua sendo inversa essa relação. A relação com a renda ela é um pouco mais complexa, né? Ela tem podemos ter três resultados. Aumenta a renda, né? O aumento da renda pode aumentar a demanda, né? Se isso acontecer, é um bem normal. Se aumentar a renda e diminuir a demanda, é um bem inferior. E se aumentar a renda, não acontecer nada com a demanda, é um bem saciado. Essa relação pode ser positiva, negativa ou igual, né? E por último aqui, eu não dei nenhum exemplo com isso, mas são os gostos e as preferências, né? Os gostos e as preferências podem mudar, né? Então, de novo, o exemplo do cigarro, né? Teve muita propaganda, né, contra o cigarro nos últimos 10 anos aí, né? Talvez mais, talvez nos últimos 15 anos. Então, isso vem reduzindo, né, a demanda por cigarro. Então, a preferência dos consumidores brasileiros por o cigarro tem diminuído, né? Então é isso, né? Depende também, a quantidade demandada de um bem depende dos gostos e a preferência da sociedade, né? Se a gente tivesse muita propaganda falando que estudar é legal, né? A gente podia ter isso, né? Um montão de propaganda, né? Aumentar bastante os gastos de propaganda, mostrando que estudar é importante, né? A demanda por educação, então, poderia aumentar. Então, seria uma relação positiva. O caso do cigarro, né? Teve um aumento da propaganda para reduzir o cigarro. Então, a demanda por cigarro caiu, então foi uma relação negativa. Então, é isso, né? Esse aqui não tem tanto, está mais ligado ao setor de marketing, então não quis me estender e fazer muito exemplo para isso, né? O que é mais importante para a gente aqui? Você pode até colocar isso numa equação, né? Ou seja, você quer vender um determinado produto, né? O quanto gasto com marketing afeta a demanda. Isso a gente pode colocar. Se a gente está querendo
estimar a demanda de um determinado produto, a gente pode colocar também o gasto com propaganda, por exemplo. Então, é isso, né? A quantidade demandada de um determinado bem, ela depende de vários fatores, né? Depende do preço do próprio bem, depende do preço do bem substituto, depende do preço do bem complementar, depende da renda, depende, dos gostos e preferências dos consumidores. Então é isso. Mais uma vez, obrigado por estar até aqui. Nos vemos na próxima aula.